Professor Jair Ventura, parabéns pela vitória. E que vitória! O Sport foi inteligente, foi persistente, o Sport foi inteligente. Eu queria que o senhor comentasse esse jogo, que o placar chegou a ser até injusto pelo que o Sport fez na partida de hoje no Beira-Rio. Olha, a gente mudou o sistema. Eu sempre falei que o Sport não é um time de uma nota só. O sistema são apenas números, formatação dentro do campo, mas o modelo de jogo, a ideia de jogo, por eu já estar aqui há mais de 5 meses, já está implementada. Então, por mais que a gente mude o sistema, a gente já sabe o que fazer. Nós já jogamos assim em outros momentos. Nós viemos enfrentar o líder da competição, o time que tem mais gols de cabeça dentro da competição. Então, elevamos a nossa estatura, elevamos a competitividade e também neutralizar as infiltrações. É um time muito vertical, esse time do Inter, e conseguimos neutralizar as principais armas dele. E se você falar de resultado, pelo que nós criamos, lógico que poderíamos ter saído daqui com um placar melhor pelas chances que tivemos, né? Tivemos inúmeras chances para matar o jogo, acabou ficando perigoso naqueles momentos de bola na área, onde de final de jogo, onde tudo pode acontecer, mas a equipe está de parabéns. Levantaram essa tese que a gente viria para um campeonato que não é nosso, que teria que poupar para a gente jogar contra outras equipes, que não era o momento, e não tem isso. Dentro da Série A, você não pode escolher adversário, a gente tem que encarar todos os adversários da mesma maneira, com o mesmo respeito. A nossa preleção foi muito em cima disso, de nós anteciparmos os nossos problemas, de a gente fazer logo a numeração necessária para a gente ficar. Eu não sei qual vai ser a numeração, a gente não busca esses números, a gente busca sim fazer o jogo da nossa vida, todos os jogos que nós jogamos. E fizemos isso contra o Inter hoje, respeitando a equipe deles, mas dentro de uma estratégia, de uma entrega muito grande dos nossos atletas, a gente sai daqui com uma vitória maiúscula. Jair, boa noite. Vinícius Calado, da CBN Recife. Parabéns por essa grande vitória do Sport aí em Porto Alegre. Jair, eu queria que você traçasse um paralelo sobre a maturidade que o Sport apresentou no jogo dessa noite. Contra o Grêmio, aqui em Recife, esteve à frente do placar, também ficou com um homem a mais em campo, mas sofreu uma pressão do adversário, terminou cedendo o empate. Hoje, contra o líder do campeonato, no momento decisivo, o Sport apresentou uma maturidade diferente para saber lidar com as circunstâncias do jogo, esteve à frente do placar com um homem a mais e pouco sofreu e ainda criou no setor ofensivo. Eu queria que você fizesse essa leitura sobre a maturidade que o time apresentou na noite de hoje. Obrigado. Nada, só um detalhe, que contra o Grêmio nós vencemos também jogando em Porto Alegre. A gente não sofreu um empate. O empate foi jogando na nossa casa, na ilha. A gente venceu os 2 jogos que jogamos aqui em Porto Alegre. E cada jogo é uma história, cada jogo ela se desenha de uma maneira, o que vale que a gente vem crescendo dentro da competição. Levantaram também que quando a gente foi enfrentar o Botafogo, que a gente ia enfrentar a nossa sequência negativa do meu primeiro turno, e estava todo mundo preocupado, se perdeu, tem que perder de novo, não. É muito difícil dentro dessa competição você buscar 6 pontos jogando fora, com 2 equipes que tinham seus objetivos dentro da competição. Temos mais jogos dificílimos, só com a parte de cima da tabela, o Bragantino brigando por Libertadores, o Atlético brigando pelo título ainda, e o Atlético Paranaense brigando por Libertadores também. Mas esse tem que ser o espírito de luta, de entrega, né? Eu estou dando os parabéns para o meu grupo, que foi fantástico na tarde de hoje, fizeram um grande jogo, na noite de hoje, desculpa. Fizemos um grande jogo, poderíamos ter feito mais gols, mas o que vale agora é comemorar os 3 pontos, e a gente vai pouco a pouco se distanciando daquela zona da confusão e mais próximo ainda dos nossos objetivos, que é a permanência na Série A. Jair Ventura, boa noite. Joaquim Campos, do programa Jogo Certo. O Sport sai da Ilha do Retiro para enfrentar 2 partidas fora de casa nessa Série A, 2 jogos complicados, e volta com 6 pontos na bagagem, 3 deles contra o líder do campeonato, o Internacional. Qual a importância dessas 2 vitórias fora de casa e como vai ser o esquema agora do Sport nessas 2 partidas que vem agora na Ilha do Retiro? Obrigado. Você quer saber o esquema? Eu tô aqui há 30 jogos, né? A gente não abre o esquema pro próximo. O Abel me passaram ali na entrada, ele ficou surpreso com a nossa mudança do sistema. O nosso objetivo é esse, gerar surpresa para os nossos adversários. A gente estuda demais todos os nossos adversários e a gente pode mudar o sistema assim de acordo com eles, mas eu já falei, a gente sem deixar de fazer o que a gente sabe, que
que é todas as fases do jogo, mesmo mudando o sistema, isso já está implementado dentro da nossa equipe. Muito importante, você falou 6 pontos jogando fora, desses 2 jogos que nós vencemos fora, nós perdemos em casa, né, e sofremos uma pressão muito grande, porque quando você perde na ilha, um time do tamanho do Sport, você sofre muita pressão, e agora saímos e buscamos o resultado. Esse campeonato muito equilibrado, todos os jogos difíceis, cada jogo uma história. O jogo lá do Inter foi um jogo super aberto, foi um 5-3, foi ruim para o Sport, mas excelente para quem assistiu o jogo de muitos gols, um jogo aberto, onde tudo poderia acontecer. E hoje a gente vem com uma estratégia de neutralizar, explorar os pontos de mais dificuldade que eles têm, e conseguimos. Saímos daqui com uma bela vitória, poderia ter sido maior pelas chances criadas, mas é só parabenizar o meu grupo e agora descansar e já pensar no nosso próximo adversário. Jair, boa noite. Wellington Araújo, da Rádio Clube de Pernambuco. Uma vitória, Jair, simplesmente espetacular. Eu te pergunto, você dedicaria a quem esses 3 pontos que o Brasil todo esperava uma vitória do Internacional? Você dedicaria essa vitória a quem, a essa altura do campeonato, contra o adversário que foi e com a garra que os jogadores mostraram dentro de campo? Obrigado. Não teria como ser diferente se não fosse o meu grupo. O grupo esse que, quando eu aceitei o desafio do esporte, lógico, tem a grandeza do esporte, tem tudo que envolve trabalhar aqui, mas eu aceitei esse desafio por causa desse grupo que aqui está. Mesmo com muitas perdas, eles me abraçaram desde o meu primeiro dia que eu cheguei, compraram a ideia do trabalho. Não adianta você ter boas ideias, modelo de jogo, se você não consegue vender a sua ideia para os seus atletas, a comunicação, você persuadir eles de comprar a sua ideia. Isso é muito importante, e eles compraram a minha ideia desde a minha chegada. Então, essa vitória é total e exclusiva do meu grupo. Dedico total para eles, sem sombra de dúvidas. Jair, boa noite. Igor Moura, da Rádio Jornal. Queria que você destacasse, falasse um pouco do ponto de vista psicológico desse time, da personalidade que o Sport demonstrou durante todo o seu trabalho no Campeonato Brasileiro. Sempre que foi denominado o jogo do ano para o Sport, o jogo decisivo, o Sport conseguiu ultrapassar o obstáculo. Foi assim em vitórias na Ilha do Retiro e hoje contra o Internacional uma vitória desse tamanho. Muito bem observado. É uma coisa que a gente usou não nessa preleção, mas na preleção do Botafogo, que todas as finais, todos os momentos que nós estávamos pressionados, a gente deu a resposta que a torcida precisava. Nós demos esse grupo e deu a resposta. Isso é muito bom, né? Muito se fala que é difícil trabalhar em cima de sobrepressão, como trabalhar tantos meninos, um grupo jovem, temos jogadores experientes sim, mas a maioria são jovens, e eles vêm dando uma resposta. Não é fácil você encarar o Inter aqui, né? O líder do campeonato jogando aqui, e o time foi super maduro. Fizeram a estratégia do início ao fim, com muita competitividade, muita entrega, muita luta, e quando teve que jogar, botamos a bola no chão, criamos inúmeras oportunidades. Acho que não é só eu falar, as imagens mostram por si tantas oportunidades que nós tivemos para ter até um placar melhor, mas agora o importante é comemorar os 3 pontos e que a gente se afasta um pouco da zona da confusão e a gente chega cada vez mais próximo do nosso objetivo, que é a permanência da Série A. Jair, boa noite. Juan Torres, da TV Globo. Muito vinha se falando durante essa semana da dura sequência de jogos que o Sport deu início hoje contra o Inter. Agora vai ter Bragantino, depois o Atlético Mineiro e por último o Atlético Paranaense. Só times que brigam na parte de cima da tabela. Para você, qual a importância de começar com uma vitória nesses jogos tão difíceis? Importantíssimo. Você vence o líder, só que a gente não pode... Os pés no chão não podem. A gente não pode deixar de ter pé no chão, que achou o Inter. Já avisei para eles. A gente não pode começar de toque, começar a deixar de perder a nossa identidade por conta de uma vitória, esmorecer. Pelo contrário, temos que manter os pés no chão, competir cada vez mais, lutar cada vez mais, jogar cada vez mais, né? Trabalhar em todos os setores com muita eficiência para a gente continuar essa caminhada de vitórias, que é o que a gente quer. Respeitamos todos os nossos adversários, mas dentro de cada estratégia, dentro de cada ideia que a gente tem para cada jogo, a gente vai fazer o nosso melhor. E isso eu posso garantir para a nossa torcida desde que eu cheguei, que não vai faltar empenho, dedicação e luta, que quem veste essa camisa do esporte vai fazer o máximo para poder dar um final de campeonato digno para todos os nossos torcedores. Jair Ventura, boa noite. Yuri Teixeira, da Folha de Pernambuco, falando. Primeiramente, parabéns pela vitória. O Sport sai desses 2 jogos fora de casa com 6 pontos na bagagem e abrindo 4 pontos para a zona de rebaixamento.
Qual o tamanho destes resultados nesta reta final de competição? Na sua visão, essa partida contra o Inter foi a de melhor performance, coletivamente falando, sob o seu comando? Tivemos boas partidas sob o meu comando. Na verdade, acho que tivemos poucas partidas que a gente não foi bem. Mas você perdeu. Não, mas a gente está analisando performance, né? O treinador, ele analisa a performance, não só o resultado. E tivemos jogos que nós jogamos bem, perdemos, tivemos jogos que jogamos mal e vencemos. Mas na maioria, hoje eu completo 30 jogos com o Sport. Na maioria dos jogos a gente teve boas performances. A gente conta nos dedos aí jogos que a gente não foi bem. Foi uma das boas performances, sim. Mas acho que não foi a melhor, não. Jair Ventura, Davi Saboia, do Jornal do Comércio, boa noite. O que é que o Sport fez nesses 2 jogos fora de casa que conseguiu 2 vitórias e voltou a vencer fora da Ilha do Retiro depois de muito tempo, conseguindo aí a 3ª e a 4ª vitória como visitante? O que é que o Sport fez de diferente? Queria que você fizesse uma avaliação desses 2 jogos do Leão longe da Ilha do Retiro. Obrigado, boa noite. Boa noite. A gente busca sempre a vitória. É que quando a gente não vence, a derrota mascara muita coisa do trabalho. Mascara muita coisa boa, né? A gente começa a ver um monte de defeito, um monte de coisas que não existem dentro de uma derrota. Quando você vence, facilita a vida do treinador. Infelizmente, aí nós somos avaliados sempre pelo resultado. E a gente não avalia sempre aqui pelo resultado. A gente precisa do resultado para a manutenção do trabalho. Que a gente sabe que só com boas ideias você não vai ser treinador. Você tem que botar em prática as suas boas ideias. E a gente vem fazendo isso aqui, com o resultado que é o mais importante. Mais uma vitória, fico feliz de ter conseguido esse número expressivo de vitórias num campeonato tão difícil. E agora é descansar, como eu falei, com os pés no chão. Ainda não alcançamos o nosso objetivo, a gente não pode perder a nossa identidade. Temos que continuar lutando, respeitando todos os adversários para buscar os nossos objetivos.